Boa noite, pessoal. Então, eu sou a professora Luciane, vou trabalhar com vocês hoje um pouco da disciplina de Administração Rural e Projetos em Fruticultura. Vocês já começaram a disciplina, já fizeram algumas atividades, inclusive, né? Mas hoje é o nosso primeiro encontro síncrono, né? Então, eu queria desejar uma boa noite para uma boa conversa. Vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai conversar um pouco sobre essa nossa próxima atividade desta unidade, que é projetos de viabilidade econômica. Bom, decidi fazer essa aula síncrona para a gente conversar um pouco e pensar nessa ideia de projetos, porque é um nicho de mercado bem interessante para os técnicos, tá? Seja em fruticultura ou técnico em outra área também, daqui a pouco técnico em agropecuária, técnico em zootecnia, qualquer curso técnico. Por quê? Porque os projetos de viabilidade econômica, quando eles são encaminhados para o banco para solicitar financiamento, o que é muito comum, né? Eles precisam ser assinados por um técnico. Pode ser também um agrônomo ou um veterinário, né? Alguém que esteja registrado lá no conselho da classe, que é uma coisa que vocês podem fazer depois que vocês adquirirem o diploma de vocês no técnico em fruticultura, tá? Então, quando o técnico está registrado, ele pode assinar projetos. Tá? Isso significa o quê? Um ganho financeiro também, porque os projetos, quem faz um projeto, recebe por isso. Os valores eles variam um pouco, tá? De 3 a 5%, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Existe uma tabela de pagamento disso, tá? A gente pode até vir a procurar isso depois no conselho de classe de vocês. E como isso acontece? Inclusive, quando a gente encaminha para o banco o projeto pedindo financiamento, esse valor a ser pago para o técnico pode estar junto dentro do projeto do valor que vai ser liberado pelo banco. Entenderam? Então, vamos supor assim, que vocês vão fazer um projeto para a implantação de um pomar de laranjas, né, numa determinada propriedade rural. Vocês vão ter que fazer todo um levantamento, né, de tudo que precisa para esse projeto, também de tudo que essa propriedade já tem a oferecer para contribuir na implantação desse pomar, e vocês vão ter que juntar todas essas informações em um documento que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? E isso vai ser encaminhado no banco. Quando o banco aprova esse projeto, ele vai liberar o dinheiro para a pessoa, né, que está pedindo financiamento, e dentro desse valor vai estar lá o percentual do técnico também. E o banco, ele não aceita projeto se esse projeto não estiver assinado por um técnico. Seja ele lá, como eu falei para vocês, o técnico, pode ser o técnico em fruticultura, o técnico em agropecuária, o veterinário, o zootecnista, tudo depende do tipo de projeto e da assessoria que este produtor rural tem, tá? Muitas vezes a Emater faz esse tipo de projeto e não cobra dos produtores. Só que o que acontece? A Emater acaba que não tem braço suficiente para fazer para todo mundo. Então, os produtores, quando vão pedir financiamento, eles acabam pedindo ajuda, né, consultoria para técnicos, né, de acordo com as áreas de que querem implementar esses projetos, tá? Então, hoje, a ideia da atividade da unidade 3 que nós vamos fazer é montar um projeto de viabilidade econômica, tá? Então, vocês podem fazer isso em grupos, vocês podem se juntar em duplas ou trios, tá? E vocês vão escolher algum tipo de atividade. Por exemplo, esse exemplo que eu usei há pouco, né? Implementar um pomar de laranjas numa propriedade. Isso pode ser feito de duas formas. Vocês podem ter uma propriedade de vocês ou de algum conhecido, algum parente, e pegarem a maior parte desses dados de forma real desta propriedade, o que acaba ficando mais interessante, né? Porque é uma coisa real. Ou se vocês não têm esses dados, vocês podem fazer isso de uma propriedade, uma coisa fictícia.
Não existe essa propriedade, não vai ser implementada esse pomar de laranja, mas a gente vai fazer para a gente começar a se familiarizar com esse tipo de documento, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela. Algo deu errado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo aqui que eu entrei na página da disciplina no Moodle, né? Conseguiram enxergar a minha tela? Sim. Tá, então tá. Nós temos bem embaixo na disciplina uma aba que está escrito ali, ó, material de apoio para avaliação da unidade 3, tá? O primeiro documento que aparece ali é um roteiro de elaboração de projetos do Banco do Brasil. Nós, nesse momento, vamos utilizar as planilhas e todos os documentos que o Banco do Brasil utiliza e fornece para que os técnicos, para que os produtores rurais possam pedir financiamento. Praticamente todos os bancos trabalham com financiamento rural, né? E eles têm lá as suas normativas, os seus documentos. Então, por exemplo, se vocês forem encaminhar pelo Sicredi, forem encaminhar pela Caixa Econômica Federal, pelo Banrisul, eles vão ter as suas planilhas, os seus documentos próprios, tá? Aonde é mais comum o pessoal acabar pedindo financiamento rural? É no Banco do Brasil, né, que tem a tradição de mais tempo, e no Sicredi, também nas cooperativas de crédito, tá? Parece que o Sicredi tem até alguns documentos que são um pouquinho mais simples do que os do Banco do Brasil, mas eu não tive acesso, não conseguia ter acesso a esses documentos do Sicredi ainda, então eu venho usando esses do Banco do Brasil, que vocês vão ver agora, tá? Então, o primeiro documento que a gente tem ali é esse roteiro para elaboração de projetos. Então, vejam, esse é um documento fornecido pelo Banco do Brasil, está disponível nas páginas, né, no site do Banco do Brasil, tá? E aqui tem, então, todas as orientações para o preenchimento dos documentos que têm que ser preenchidos para solicitar esses financiamentos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui no meio da apresentação, vocês podem me interromper, ligar o microfone e falar, tá? Não tem problema nenhum. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Bom, então a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir esse roteiro de orientações gerais, né? E ler esse material que ele vai ali explicando o que deve ser feito. O que deve ser feito para o preenchimento desses documentos, tá? Bom, uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês: preencher um projeto assim não é uma coisa simples, tá? Vocês vão achar um monte de coisas ali que daqui a pouco vocês não vão ter as informações ou que vocês não vão saber. Como que a gente vai combinar isso? Vocês podem me perguntar, me mandar uma mensagem ali pelo Moodle, tá? Ou também vocês podem ir deixando algumas coisas, informações que vocês não têm, vocês podem ir deixando em branco, tá? Porque qual é o objetivo dessa atividade com vocês? Que vocês conheçam e tenham essa noção de que esta é uma possibilidade, inclusive, de atividade com remuneração para vocês como futuros técnicos. Tá? Então, caso vocês não consigam preencher tudo direitinho como tem que ser, né, não tenham todas as informações, não tem problema, porque o objetivo não é chegar lá, quando vocês entregarem o projeto, eu corrigir e ver se está tudo certo ou se tem alguma coisa errada. Não é este o objetivo do trabalho. O objetivo é esse acesso, esse conhecimento desses documentos e de como a gente faz para preencher.
Quando lá no futuro vocês forem chamados para fazer um projeto de implementação de alguma coisa em relação à fruticultura, vocês vão ir se lembrar que vocês já fizeram isso, e aí vocês vão preencher. Vai ter alguma coisa errada, provavelmente, alguma coisa vai faltar, vocês vão encaminhar no banco, o banco vai devolver e vai dizer falta isso, falta aquilo, isso aqui não está bem assim, não é bem assim. Quando vocês estiverem fazendo lá o 10º projeto, mais ou menos, aí vai dar tudo certo, tá? Porque isso é assim, é um caminhar, é um aprender. É a mesma coisa quando a gente faz um projeto, quando a gente está cursando, fazendo um curso. O primeiro não sai tão bom, o segundo vai melhorando um pouquinho, não é assim? A Daniela, que eu estou enxergando aqui bem na minha frente, deu até um sorrisinho, né? Os primeiros, meu Deus do céu, coitado do professor que teve que ler aquilo, né? A gente até pensa assim, né? Depois a gente vai pegando jeito, a gente vai melhorando. Com projetos é a mesma coisa. Os primeiros projetos que a gente faz, eles não estão 100%. Provavelmente eles vão ser devolvidos com algumas falhas. E é ali que a gente vai aprendendo, tá? Então, a ideia é, primeira coisa, vão montar os grupos e vão decidir qual é o tipo de projeto que vocês vão fazer. Vamos implementar um pomar de laranja, vamos fazer alguma coisa relacionada a uva, noz, a critério de vocês, tá? Aí vocês vão ler essas orientações gerais, né? Que começam ali. O que, que é um projeto? Espera aí que eu perdi a minha aba aqui, só um minutinho. O que é um projeto, como é que funciona isso tudo, né? E aqui vai explicando. Logo após vem o projeto, ó, projeto de investimento agropecuário. E aqui para preencher. Só que neste documento aqui, que é um documento em PDF, a gente não consegue preencher. Por isso que nós temos logo depois um documento em Word. Aliás, é o último que está aqui, ó. Roteiro editável da elaboração de projetos. Esse roteiro editável, quando vocês abrem, ele é um documento de Word. Estão vendo aqui o roteiro de Word? Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, qual é o nome da empresa? É a Fazenda Paz e Amor. Ah, gostei, viu só? E vocês vão ter que ir preenchendo esses dados aqui. Qual é o valor que eu quero? Ah, eu preciso de 500 mil reais. Ou de 1 milhão, ou de 100 mil. Como que eu vou saber quanto que eu preciso? Eu vou ter que fazer um monte de cálculos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que Professora, vão... não abriu, não está aparecendo para nós. Não? Tá, peraí então. Agora apareceu, né, o Word. Sim, agora sim. Tá, então eu vou subir o Word aqui de novo para que vocês vejam aqui, ó. Ele é praticamente o mesmo documento em PDF, só que agora, então, ele está no Word para a gente poder digitar, né? Estão vendo ali que eu escrevi Fazenda Paz e Amor? Não aparece. Eu vou abrir de novo, só um minutinho. A Fazenda Paz e Amor não apareceu ali. Sim, eu estou abrindo de novo aqui para a gente ver.
Se agora eu consigo compartilhar com vocês. Acaba ficando muita aba aberta e aí o Meet, às vezes, ele não vai para a aba que a gente quer que ele vá. Mas eu fechei tudo aqui, estou abrindo de novo já para colocar aqui para vocês. Agora acho que vai dar. Estão vendo ali, né? Um roteiro. Senhor projetista no Word, estão vendo? Uhum. Tá. Então, começamos aqui com as informações, ó. Nós vamos ter que ir preenchendo, ó. Então, eu coloquei aqui a Fazenda, Paz e Amor. Estão enxergando agora? Sim. Sim, agora sim. Tá, então aqui nós vamos ir preenchendo os dados do projeto, os dados que vocês tiverem de projeto. Então, qual é o valor que eu vou pedir? Eu vou pedir 500 mil reais. Só que esses 500 mil reais eu vou ter que comprovar tudo para que eu quero esse dinheiro. Então, primeiro nós vamos preencher todas as planilhas para depois a gente colocar realmente o valor que a gente quer, porque a gente vai ter que pedir o valor de acordo com o que a gente precisa no projeto, tá? Então, eu fui botando ali só para mostrar para vocês que ali a gente pode preencher, tá? Então, para qual é a finalidade que nós vamos usar isso? Implementação de um pomar de laranja né? Para que a gente precisa, tá? Dados dos responsáveis técnicos, então vocês vão botar o nome de vocês, do grupo, né? Quem é que vai participar. E aqui, então, tem um índice de tudo que tem que ser feito. Olha só, quanta coisa precisa. Viram só? Uhum. Tá? Aí nós temos que preencher aqui os dados, né, da fazenda ou da pessoa que vai pedir o dinheiro, né? Onde fica essa área que vai ser beneficiada, né? Onde vai ser implementado o pomar. E aí nós temos que fazer um monte de levantamento. Primeiro, a gente faz um inventário, que é o levantamento de todo o patrimônio que essa pessoa ou que essa propriedade tem. Então, a gente tem que preencher tudo, né? Existe floresta nativa, existe pastagem, existe benfeitoria, tudo que precisa, tudo que tem essa fazenda tem que ser colocado, tá? Vamos dizer que nessa propriedade tem lá 2 galpões, tem 2 casas, tem um silo, olha aqui as benfeitorias, ó, tudo a gente tem que colocar, tá? Depois, máquinas, veículos e equipamentos. Tem um trator, tem uma colheitadeira, tem... O que temos assim? Semoventes. Sabem o que é semoventes? Já ouviram essa palavra? Semoventes. São os animais. Então, se tem ali, tem vaca de leite, ou gado de corte, ovelhas, galinhas, o que tiver. Aí os semoventes, então, são os animais, ó. Ali a especificação, vamos supor que seja a vaca de leite, né? Então, vacas, gado, qual raça é? É Jersey, é holandês, alguma coisa assim, né? Quanto vale cada um desses animais? Aonde eles estão localizados? Outros bens que essa pessoa, vamos supor que essa pessoa tenha também uma casa na cidade, tem veículos, tem caminhão, tem, né, coisas assim. Então, a gente vai colocar ali também. Essa última tabela é um resumo do patrimônio. Qual é o total do patrimônio? Aí, meu patrimônio lá deu 5 milhões. Se o meu patrimônio é 5 milhões e eu estou pedindo os 500 mil emprestado, é mais fácil eu conseguir, não é? Uhum. Tá? Então, colocar tudo isso de forma correta, né? E óbvio que a gente não pode mentir aqui, porque isso tudo o banco vai pedir documentos,
tá? Mas a gente tem que colocar de forma melhor possível para aumentar as chances desse valor, de se conseguir esse financiamento. Então, tentar não omitir nada, mas também não podemos aumentar, né? Porque aí também vai dar problema. Então, ser o mais realista possível, tá? Aí, aqui vem a outra parte, que é as obrigações. Professora, deixa eu Oi. lhe perguntar uma coisa, mas esses bens que a gente tem, isso já não tem o valor no imposto de renda? Geralmente tem, mas aí tu tem que pegar. O ideal é colocar igual ao imposto de renda. Pois é, porque já está tudo lá especificado, o que a pessoa tem e os valores que é declarado. É que às vezes, o que que acontece? Às vezes é uma fazenda e aquilo é de 2 irmãos, 3 irmãos. Tá. Então, nem sempre é só pegar o imposto de renda. Aí tem que se avaliar, né? Como é que aquilo tudo tá. Geralmente, a gente deve colocar, se prefere que se coloque igual ao imposto de renda, mas às vezes também o que acontece? No imposto de renda se coloca um valor um pouco menor, ou às vezes esse valor está desatualizado, porque vai só repetindo, né? Alguns bens se valorizam, alguns se desvalorizam, dependendo do bem. Por exemplo, um caminhão, um equipamento agrícola, esses bens vão se desvalorizando com o tempo. Agora, terra ou uma casa, a tendência é valorizar com o tempo. Então, se aquilo está lá no imposto de renda já há 20 anos declarando aquilo do mesmo jeito, daqui a pouco os valores também não estão tão atualizados. Então, tem que ver bem. Isso é o tipo de coisa que tem que se conversar antes. E é bom ter um bom relacionamento com o gerente da agência a qual vai ser encaminhado o financiamento, né? Porque, ao mesmo tempo que ele vai pedir todas as documentações aí, ele vai pedir também a declaração do imposto de renda. Sim. A Ana pergunta aqui, se precisamos usar dados reais de uma propriedade. Vocês podem fazer isso de duas formas. Usar dados reais de uma propriedade, o que fica mais interessante, se vocês tiverem acesso a uma propriedade. Daqui a pouco vocês têm uma propriedade, ou tem algum parente, algum amigo que tem. Se vocês puderem fazer com dados reais, é mais interessante. Porém, nós não temos, né? Sempre a gente está com uma corda no pescoço com o tempo, né? Vocês vão ter que entregar isso até o dia 15 desse mês. Então, vocês podem fazer com dados fictícios. Imaginarem uma fazenda como essa que eu coloquei ali, Fazenda Paz e Amor, né? Que é a minha propriedade, e eu posso inventar as coisas, né? Colocar dados fictícios. Isso vocês podem fazer de preferência em grupos, 2 ou 3 pessoas. Ou se vocês estão acostumados a ter, às vezes você já tem os grupinhos que vocês trabalham juntos, né? Se é um grupinho um pouquinho maior do que 3, pode ser também, não tem problema. Acho mais fácil vocês fazerem essa atividade em grupos do que individual, tá? Mas sempre tem aquele, prof, eu não gosto de fazer em grupo, posso fazer individual? Pode. Eu prefiro que não, mas pode também, tá? Então, vocês vão colocar dados de uma fazenda real ou de uma fazenda fictícia, tá? De acordo com o acesso que vocês tiverem. Se vocês tiverem um acesso a uma propriedade rural que possa fornecer para vocês pelo menos algumas informações, fica mais interessante, tá? Eu coloquei no Moodle também para vocês, ali naquele mesmo lugar onde estão todos os documentos, tem um... Deixa eu ler aqui para dizer direitinho para vocês. Desculpa, professora, só interrompendo, assim, não precisa ser numa fazenda frutífera? Não, porque pode ser que essa pessoa tenha uma fazenda que cria gado de leite, mas quer implementar um pomar. Entendeu? Então, não Não, precisa. eu estou falando do que eu tenho, assim, que é só gado, não tem outros interesses, entendeu? Daí eu tinha em mãos, poderia conseguir os dados, né, dessa pessoa. Pode, só que aí tu vai ter que, então, simular essa parte de que ela quer implementar alguma coisa de um pomar, de alguma coisa relacionada a frutas, porque é o curso de vocês, né? Entendi.
Tá bom. Entendeu? Tá? Sim. Pode ser fictício no sentido de que a pessoa não vai agora encaminhar esse financiamento. Bom, tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco tu faz todo esse projeto aí com capricho, com carinho, mostra para ele e ele, opa, muda de ideia. Não vou ter só gado agora, vou colocar um pomar também de, sei lá, de quê que tu vai propor, tá? Eu coloquei então ali no Moodle também um material que é da Embrapa, que é sobre produção de morangos. Esse não é um material tão atualizado, mas o que vocês podem fazer, tá? Vocês podem propor que esta fazenda, que essa propriedade, coloque um pomar, não, aí quando é morango, acho que não é pomar que se diz, que coloque produção de morangos, tá? Ali tem os dados, valores, inclusive de mudas, porque quando a gente vai fazer um projeto assim, vamos supor que seja, né, morangos, a gente vai ter que buscar informação, quanto custa as mudas, quanto custa o substrato, se for lá de hidropônico, né, quanto custa para fazer toda a estrutura lá, né, das lonas, né, tudo aquilo. Vocês teriam que buscar essas informações para colocar no projeto, entendeu? Então, vocês poderiam utilizar as informações que estão ali naquele material da Embrapa, que aí vocês usam como se a propriedade fosse fazer, né, de forma fictícia, a implementação dessa horta de morango hidropônico, por exemplo. Até aqui tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Bom, nesse documento do Word, então, a gente vai ter que ir preenchendo, ó, quais são as dívidas que essa propriedade tem, ou esse produtor rural que vai solicitar o dinheiro, ou o financiamento, né, tem. Então, vamos imaginar, né, porque, olha, um produtor rural que não tem dívida, não tem, se vocês acharem um aí, vocês me mostrem, porque eu acho que nem existe. Né, ainda mais depois dessa enchente seca que a gente teve esse ano, o negócio complicou, ficou ainda mais pior do que já estava, né? Então, o tempo não tem contribuído muito também. Bom, aí depois a gente entra nas características de infraestrutura deste imóvel. Aonde ele está localizado? Quais são os recursos hídricos que ele tem? Ele tem uma nascente, tem um rio, tem uma fonte, tem poço artesiano, tem açude. Isso é muito importante. A gente, geralmente, quando implementa alguma coisa relacionada à fruticultura, a gente precisa de irrigação, né? Então, eu tenho água já ou não? Eu também vou ter que investir nisso. E aí, vocês vão ter que ir preenchendo ali, né? Quais são as fontes de energia que eu tenho? É energia elétrica, né? O que eu tenho de equipamentos em relação a isso? Eu tenho transporte, uso transporte terceirizado, eu tenho um caminhão, o que eu tenho? Armazenamento, ó. Então tem um monte de informações aqui que a gente tem que colocar. Em relação à mão de obra, tenho funcionários na fazenda, o proprietário atua em qual função? Eu tenho mais uma pessoa que é encarregada, e na época da colheita eu contrato mais tantos, então tem que colocar, tá? Depois aparece a produção dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, o que foi produzido nessa propriedade? Se plantou soja, se plantou arroz, o que se teve de produtividade e quanto isso gerou de rendimento para a fazenda. Na agricultura, depois na pecuária, e aqui outras atividades também. Então, às vezes, as propriedades, muitas vezes, elas são múltiplas, elas produzem mais de uma coisa. Tem subprodutos, às vezes tem até uma pequena agroindústria na propriedade, né? A gente vê, assim, que os produtores rurais, eles são muito criativos e se viram e trabalham muito, né? Então, geralmente, é mais de um produto que eles têm, tá? Como foi comercializado esses produtos que foram produzidos pela fazenda?
tá? Aí, o 4 é que é realmente o projeto. Então, primeiro, qual é a finalidade? Descrição sucinta sobre a finalidade do projeto. Implementação de um pomar de laranjas na área de tantos hectares. Coloca de uma forma resumidinha aqui, tá? E aí, depois, então, os valores, o que eu vou precisar e quais são as garantias que eu vou oferecer. Então, o banco sempre quer uma garantia. Eu posso ter um fiador, eu posso ter, colocar como garantia a propriedade e assim por diante. Desse valor que eu preciso, vamos supor que eu preciso para a implementação uns 500 mil reais. Quanto disso eu tenho de recurso próprio? Eu tenho 200 mil reais, então eu vou precisar só de 300. E aí eu preciso preencher, então, quais são os investimentos que eu vou precisar. E aí vocês notem que tem aqui, ó, anexo 1, arquivo, roteiro e projeções. XLS. E isso é o outro arquivo que eu tenho, que é um arquivo em Excel, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o outro arquivo que está ali disponível para vocês no Moodle. E que ele não está querendo mostrar agora para vocês. Agora vai dar. Vocês estão enxergando uma janela de Excel agora? Sim. Tá, então o outro arquivo que está lá no Moodle é esse. Projeções, roteiro, que é um arquivo de Excel, tá? Ali vocês têm, bem em cima, um quadradinho escrito menu. Enxergaram ali? Quando vocês clicam naquele menu, ele aparece uma capinha onde estão todas as planilhas que têm que ser preenchidas, que são os anexos daquele documento de Word, que é o projeto. Tá? Então, nós temos primeiro os orçamentos. Quando eu vou fazer um orçamento para uma implementação de um pomar de laranja, o que eu preciso para implementar um pomar de laranja? Vou precisar das mudas primeiro, né? Eu vou precisar de mão de obra para plantar. Eu vou precisar de adubo, de veneno para formiga. Coloquei algumas coisas aqui, né? Me veio na cabeça agora. E eu vou ter que preencher. Quantas mudas eu vou plantar? Vão ser 250. É a unidade aqui. É a unidade, né? São 250 mudas que eu vou plantar. Quanto custa cada uma? Quanto será que custa cada muda de laranja? Não tenho nem ideia, gente. Nem me lembrei de pesquisar isso antes da aula também, para dizer um valor para vocês. Alguém tem noção, não? É em torno de R$20, mais ou menos. Tá, muito obrigado. Tá contratado. Tá? E aí vocês vão preenchendo. E aqui vai aparecer, então, quanto que vocês vão gastar de orçamentos, né? Depois, cronograma. Eu primeiro preciso fazer o quê? Né?
esse cronograma é, né, as atividades que precisam ser feitas para a implementação e o que eu preciso para essas atividades. Então, no primeiro mês, eu vou primeiro contratar a mão de obra para fazer lá os buracos e arrumar tudo lá, plainar, sei lá o que precisa fazer na área, para depois implementar. No segundo mês, aí que eu vou plantar as mudas, mas, né, que eu vou ir colocando aqui. Eu vou começar a colher laranjas e vou começar a vender laranjas a partir de quando? Já no segundo ano ou precisa de mais tempo? Essas mudas são mais precoces, né? São enxertos. Então, tudo isso, quando a gente vai implementar um pomar, a gente tem que saber, né? E isso tudo tem que ser colocado no projeto também, tá? Então, vejam que vocês têm aqui, ó, uma série de planilhas, que são todos os anexos que estão naquele documento de Word, para vocês preencherem. Então, qual é o valor do financiamento que eu preciso, que eu vou pedir, né? E quanto que eu vou ir pagando, né? Algumas coisas dessas, a gente, quando vai preencher, vai ter que pedir ajuda lá no banco mesmo para saber, né? Quanto que é a taxa de juros. A gente pode até vir a pesquisar, né? As taxas de juros que estão sendo utilizadas hoje para esse tipo de financiamento e pode colocar ali, né? Algumas coisas aqui vocês não vão precisar colocar, por exemplo, índices zootécnicos. Isso aqui vocês não precisam preencher porque vocês não vão trabalhar com animais, né? Então, isso não precisa. Mas boa parte dessas planilhas aqui vocês vão ter que dar uma olhada e tentar ir preenchendo, tá? Esses dados, vocês vão jogando tudo para dentro, depois de preencher ali, né? Vocês vão jogando tudo para dentro do arquivo de Word. Vamos voltar para o Word agora. Voltamos para o Word, tá? E aí tem ali, ó, a cada partezinha ali tem o anexo 3, o que é para colocar, né? E aí vocês vão preenchendo e vão trazendo para dentro do Word. Ou podem deixar também salvo só lá no Excel, né? E depois, na hora de enviarem os dois arquivos, o de Excel e o de Word. Nesse momento, eu coloquei ali no Moodle uma mãozinha só para envio. Às vezes eu vou colocar duas. Aí eu vou colocar ali, uma é o arquivo de Excel e a outra é o arquivo de Word. Acho que fica um pouco mais fácil, né? Então, vamos fazer um resumão do que vocês vão fazer. Vocês vão se juntar em duplas, em grupos, vão escolher uma propriedade e alguma coisa relacionada à fruticultura para implementar nessa propriedade. Pode ser uma propriedade que já existe ou uma propriedade fictícia. Vocês vão escolher e vão buscar essas informações. Se for um pomar de laranjas, como a gente está usando, né? Vamos lá confirmar quanto custa essas mudas, pegar mais informações. Vão ter que ver em quanto tempo isso começa a produzir, né? Essas informações de acordo com o que vocês querem montar. Quanto, no caso das laranjas, em relação às árvores, qual é o espaçamento entre cada árvore indicado? Nós vamos implementar um pomar que vai ocupar quanto desta área? A propriedade toda tem, por exemplo, 300 hectares. Mas nós vamos implementar um pomar que vai gastar 2 hectares. Quantas mudas eu preciso? De acordo com o espaçamento. Tudo isso tem que projetar, tá? E aí vocês vão ir preenchendo ali. Algumas informações que vocês não tiverem, que vocês não souberem, não tem problema, vocês podem deixar em branco, porque como eu falei para vocês, o objetivo não é pegar esse projeto e corrigir o projeto, se isso está certo ou não. O objetivo da atividade é colocar vocês em contato com esta possibilidade, com a elaboração de um projeto. Tá? Ok por enquanto?
Tá. Quando vocês juntarem o grupo, decidirem qual vai ser a atividade, a propriedade, vão começar a preencher, vai surgir alguma dúvida. Vocês podem me chamar, tá? Nós podemos, inclusive, marcar de novo um outro dia de uma aula só de tirar dúvidas, por exemplo. No início da semana que vem. Pode ser. Deixa eu pensar aqui no nosso calendário. A data de entrega que eu coloquei para vocês é dia 15, tá? Se vocês acharem a necessidade, a gente pode marcar na próxima segunda, até se vocês não tiverem outra aula, uma aula só de tirar dúvida, ou vamos vendo aí conforme vocês vão achando, se precisa, né? Conforme vocês vão me perguntando. Eu vou colocar ali no Moodle também o meu número de WhatsApp, que eu não coloquei, eu achei até que eu tinha colocado, que vocês podem me mandar um WhatsApp também para me perguntar alguma coisa que vocês precisarem, tá? Às vezes não respondo bem na hora, mas aí eu vejo e assim que eu vejo eu já respondo, tá? Essa aula também eu tô gravando, então eu vou colocar o link desta gravação, caso alguém não possa ter assistido hoje, ou se vocês quiserem assistir novamente para pegar alguma coisa que eu falei, que vocês que foi rápido, talvez, vocês podem vir a olhar de novo, tá? E a gente vai se comunicando. Mas assim, ó, não fiquem preocupados no sentido de que tem que estar tudo certo, todas as informações, tem que fechar tudo direitinho, tem que colocar todas, preencher todas as planilhas. Preencham o máximo que vocês tiverem, tá? Para que a gente possa ir se familiarizando com isso. Professora, esse prazo do dia 15 é o máximo que pode dar? Olha, eu posso até ver e depois combinar com vocês, avisar de novo, porque a princípio, essa nossa disciplina ela é do primeiro bloco, né? E as aulas terminam dia 13. Então, eu já coloquei dia 15, né? Mas eu acho que talvez eu possa colocar mais uma semana ainda. Eu vou conversar com o coordenador para ver se tem algum problema ou se não tem problema. Eu já vejo isso e amanhã mesmo eu já aviso vocês. Não, eu só achei curto o tempo, né? Assim, para a gente fazer muita informação, né? Tá, eu vou ver se eu consigo, porque o problema é que vocês aí vão ter começado as outras disciplinas já e vão estar com essa pendente, entende? Mas eu acredito que dá. Aí eu expando um pouquinho mais esse prazo, assim que eu conversar com ele, já aviso vocês. Obrigada. Mais alguma dúvida por enquanto? Pessoal, então eu vou deixar essa aula à disposição de vocês, no máximo amanhã ela já está com o link ali da gravação, tá? Vou verificar essa parte do prazo, se eu consigo estender mais um pouco, e vou colocar no Moodle também o meu contato de WhatsApp, tá? Ótimo. Tá? Se quiserem me chamar, não fiquem com vergonha, tá? Não fiquem com dúvida. Esse negócio de projetos, como eu disse para vocês, a gente vai aprendendo fazendo. Tá? Isso só se aprende fazendo. E tem um monte de macaco velho aí que faz projeto há 20 anos ou mais, e o banco devolve porque ainda faltou uma coisa e alguma coisa foi errada. Tá? Isso aí é assim. Até outra coisa que acontece, quando a gente aprende a fazer o negócio de um jeito e tá indo bem, aí mudam as regras também, né? Então, é uma coisa dinâmica, isso vai mudando, a gente vai aprendendo, tá? Então, eu queria agradecer hoje a presença de vocês, me colocar à disposição, tá? E ficamos aí, então, nessa questão de nos comunicarmos, tá? A partir aí das mudanças aí de prazo e coisa, eu vou avisando vocês. Tá, gente? Muito obrigado, uma boa noite para vocês e bom trabalho. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau.